Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos, também aqueles que vão nos acompanhar aqui pelo YouTube. Meu nome é Rony. Sejam bem-vindos ao Tropa de Elite de Jesus, a esse braço ministerial Homens do Tropa. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Essas últimas 2, 3 semanas nós vemos com alguns assuntos aí bem fortes, né? Apesar que todas as escrituras são assuntos bem profundos, né? Tem muitos assuntos que, conforme nós vamos estudando, vamos aprendendo, a gente acha assim que às vezes é um assunto mais leve, mas eu, sinceramente, eu costumo olhar como todas as escrituras como um assunto profundo, porque foi assim que eu vi quando eu me converti, né? Ou quando eu dei o início, o processo dessa conversão. Tudo que eu lia, tudo que eu ouvia da palavra, eu achava assim que era uma descoberta fantástica. Então eu creio que toda a palavra, ela é profunda. Toda a palavra eterna, a palavra do Senhor, ela é algo precioso, algo rico, né? Então, hoje, né, tivemos essas semanas aí com bastante coisas profundas da parte do Senhor, essas últimas segundas-feiras também, assuntos aqui tremendos da parte de Deus, né, nos trazendo para o centro da vontade dele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a graça do Senhor. E ao decorrer das segundas-feiras, nós vamos entrando, vamos alternando, falando um pouquinho sobre a graça, sobre o reino, sobre o amor do Senhor pelas nossas vidas, que ele se manifesta em todos os dias. Porque se nós despertamos hoje, se nós fizemos o que fizemos, foi porque o amor do Senhor estava sobre nós. Irmãos, sem o amor do Senhor, nós nem vida teríamos. Então, louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Glória a Deus. O suficiente ou vai pagar por essa salvação? Não. A salvação já está descrita nas Escrituras como que nós somos salvos pela graça. Ou seja, é um dom de Deus, é um presente de Deus para os seus. Então, eu não tenho como pagar por isso. Então, se é de graça, se é graça, então nunca podemos ser devedores diante de Deus. Ou seja, já que o Senhor me salvou e foi feito pela graça e não foi por mérito, eu não posso me tornar agora um devedor de Deus. Ah, o Senhor me deu a graça, eu estou devendo para Ele. Não, porque Ele me deu de graça. Claro que nós sabemos que a graça foi de graça para nós, mas para Deus custou o Filho, né? Porque a gente costuma dizer assim que a graça é de graça. Amém. Tem um certo ponto de verdade. Por quê? Porque ela foi de graça para nós, né? Agora, para Deus, não foi de graça. Custou o seu melhor, né? Então, eu não posso dizer que, se o Senhor me salvou, eu não posso dizer agora que eu sou devedor de Deus. Amém? Então, se eu demonstro graça aos outros, eu não posso esperar qualquer pagamento. E isso faz sentido. Assim como eu não me torno um devedor de Deus, se você demonstrar graça a outras pessoas, você não pode esperar que ela venha te pagar pela graça que você fez com que essa pessoa fosse alcançada. Caso contrário, você está fazendo com que essa pessoa se torne devedor de você. E se ela for ficar teu devedor, você também fica devedor de Deus. Ou seja, então, quando você expressar essa graça para outras pessoas, faça sem esperar nada em troca. Faça realmente como o Senhor fez, é de graça. Assim como nos foi dado de graça, nós também damos de graça, que é essa salvação que está em nós. Amém? Se tiver por algum momento, né, o pensamento de ser recompensado, isso seria empréstimo e não graça. E é verdade. Então, se eu faço algo esperando algo em troca, isso aí não é algo que eu estou dando, mas sim algo que eu estou emprestando. Porque só o que eu empresto é que eu tomo de volta. Amém? Então, é assim que funciona. Eu creio que quando nós fizemos principalmente as coisas do Senhor, que a gente faça nessa forma da graça, sem esperar nada em troca e sem querer a retribuição, sem esperar a devolução, porque senão isso não é graça. Isso que nós estaríamos fazendo, nós estamos fazendo somente um empréstimo daquilo que nos foi dado. E se Deus nos dá a salvação, né, com a esperança de que mais tarde
lhe devolvamos boas obras, isso também não é graça. O que é dado de graça não pode ser retribuído com pagamento. A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom, ou seja, um presente de Deus. Lá em Romanos capítulo 6, no versículo 3, Romanos 6, versículo 23, ele vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ou seja, o dom gratuito de Deus. Em Efésios também, Efésios capítulo 2, no versículo 8 e o versículo 9, ele vai estar dizendo assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui o apóstolo Paulo já está deixando bem claro, né, nessa carta aos Efésios, que ele está dizendo assim: olha, a graça não é por merecimento, justamente para que ninguém depois se glorie e diz: olha, eu fiz por merecer, foi porque eu fiz a obra que eu estou sendo salvo. Não. O que nós estamos fazendo debaixo de uma obediência ao Senhor. Mas a graça, aquilo que nos alcançou, foi feito por Ele. E mais, sem merecer, porque nós sabemos que nós não éramos merecedores, porque nós éramos pecadores. Pecadores. Então, entenda que essa graça, quando nós olharmos dessa forma, nós vamos ver que a salvação que nos alcançou, ela é muito maior e muito mais profunda do que nós imaginamos. Porque nós olhamos com um olhar muito simples, às vezes, para a salvação. Mas, irmãos, nós ganhamos um presente que é a vida eterna. E quanto tempo dura a vida eterna? Para sempre. Então, nós ganhamos um presente de Deus que vai durar para sempre, sem nós merecermos. Olha que presente! Qual é o pai que faz isso por um filho, de dar um presente desses, ao qual jamais vai perecer, o qual vai durar para sempre, sem o filho merecer? Então, esse dom de Deus, que é a vida eterna, portanto, não é possível perder a vida eterna, é que recebemos. Deus não nos dá algo, né, para depois pedir de volta. Um empréstimo pode ser cobrado, mas algo que é dado de graça não pode ser reclamado, ou seja, pedido de volta. Então, Deus não pede emprestado nem empresta, ele apenas dá, assim como ele fez, ele faz com todas as coisas que, principalmente em oração, nós pedimos. Deus nos salvou por causa do seu amor, né? Isto é claro lá em João 3,16, que vai dizer assim, que é o texto mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o meu trabalho agora para receber essa graça? É confessar o Senhor. Mas eu creio, irmãos, de uma coisa que eu vejo que a revelação das coisas de Deus, ela é dada por Ele mesmo para nós. Então, até mesmo para eu reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso dele. Porque se ele não me revelar o Cristo, eu não tenho como reconhecê-lo. E se eu não o reconhecê-lo, eu não tenho como receber esse presente que ele deu a todos nós. Então, conseguem compreender a nossa total dependência de Deus? Se não for por ele, nós não temos nada. Não temos nada. Então, nós somos completamente dependentes do Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. De nós termos essa dependência do Senhor. Porque sabemos que tudo o que ele deixou escrito, nós conseguimos observar que ele quer o nosso bem. Que tudo que ele fez e faz é para o nosso melhor. Então, é um Deus, é um Pai em que nós podemos confiar completamente. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou, né, a ponto de nos dar a vida do seu Filho,
Seria possível que Deus rejeitasse alguém que, depois de convertido, né, ele se tornasse fraco ou inconstante? O amor de Deus não muda e sua graça também não. Ou seja, eu estou salvo, né? Reconheci lá o Senhor como, reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Mas daí me dei uma desviada lá na igreja, ou sei lá, desviei no caminho do Senhor. Agora eu vou perder isso que eu ganhei de graça, e sendo que não depende de mim? Será que o Senhor me tiraria isso? Claro, irmãos, né? Eu quero abrir aqui um parênteses, porque nós falamos em relação à salvação, né? Já estudamos em relação à salvação, nós entendemos, né? Compreendemos a salvação em três tempos, né? A salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Tá? O que eu estou falando aqui, me referindo, em relação à salvação do espírito. Essa salvação do espírito, quando eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a Bíblia diz que nós recebemos um selo, que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, que é o Espírito Santo, e que o Espírito de Deus, ele se une ao meu espírito, esse é o selo, ou seja, o espírito do homem, ele é automaticamente salvo quando ele reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, a nossa alma, a salvação da nossa alma, é a nossa transformação diária. A nossa salvação da alma, ela é diária. É você negando a sua vontade, é indo sendo transformado, renovando a sua mente. Essa é a transformação da alma. E o nosso corpo, né, a salvação do nosso corpo, é lá na eternidade, quando nós recebermos, então, o corpo glorificado que nós vamos receber. Então, nós temos essa salvação em três tempos. Mas a salvação aqui, que é o que nos garante esse primeiro acesso, que é a salvação do Espírito, isso aqui ele é salvo automaticamente quando nós reconhecemos o Senhor, o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando reconhecemos a sua obra, isso é automático, nós estamos selados com esse selo que é o Espírito Santo. E glória a Deus por isso. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que profundo isso aqui que ele falou. Amou-os até o fim. Então não há mudança no amor com o qual Deus nos ama, os homens. Se existisse a possibilidade de o crente perder, então, essa salvação, então haveria essa possibilidade de Deus mudar, ou seja, que o amor de Deus mudasse. Eu posso dizer, então, assim, pô, será que Deus errou quanto a eu reconhecer Ele como Senhor e Salvador? Por que que Deus permitiria com que eu reconhecesse Ele e depois abandonasse, ou que a obra dele não fosse cumprida na minha vida? Ou que eu viesse a ser salvo e daqui a um pouco eu viesse a me perder novamente. O que aconteceria, será? Será que o amor do Senhor mudou? Será que o amor do Senhor não é o suficiente para garantir com que eu, mesmo desviando o caminho, que a obra dele agora ou no milênio se cumpra? Isso nós precisamos refletir. E como os vimos, né, isso não é uma opção. Então, outro ponto importante é saber que o Salvador, né, o nosso Cristo, ele é mais importante do que a vida eterna que ele dá. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso aí está lá em Romanos 8, capítulo 32. Se Deus quis dar o seu filho, né, pelos nossos pecados, gratuitamente, pensaria ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Deus ia te dar a vida eterna e disse, acho que eu vou repensar o que eu vou dar aí para os homens do tropa. Não sei se eles estão merecendo, se eles continuam merecendo, acho que eles saíram fora do caminho. Vou tomar de volta.
Será que aconteceria isso? Aquele que não negou, né, aquele que não me negou algo de incomensurável valor, negaria agora algo de que necessito? Ou seja, se ele não me negou o Cristo, o Filho, que é algo grandioso a nós, será que agora ele vai negar algo que eu necessito? Porque sem Cristo é impossível nós sermos salvos. Uma vez que Deus nos deu o seu Filho unigênito, como pode ele pedir a salvação de volta? A salvação não é dada, não é nada se comparado ao valor do Filho de Deus. Assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível perder essa salvação, então. Eu creio, nós entramos em algumas questões, né? Algumas igrejas têm essa discussão, não vou entrar no mérito, né? Algumas acham que perde a salvação, outras acham que não, né? O que que nós cremos, irmãos? Que antes de eu perguntar isso, né, foi um entendimento que o Senhor tem nos dado, antes de eu perguntar se eu perco ou não a salvação, primeira coisa que eu preciso perguntar é assim, ó, será que eu fui salvo? Por que que eu tenho que perguntar isso? Porque, irmãos, a pessoa que ela é salva e ela recebe o Espírito de Deus, irmãos, eu creio que é impossível a pessoa não ser gerada nela uma transformação. Porque se eu disser que a pessoa recebeu o Espírito de Deus dentro dela e mesmo assim ela não se converteu, não houve a transformação, eu estou dizendo que o Espírito de Deus não é o suficiente, que ele não é o capaz para trazer essa salvação, para gerar essa transformação. Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando a pessoa me perguntar, será que é perde ou não perde? Irmãos, primeira coisa, será que a pessoa foi salva? Porque uma vez salva, irmão, que ela compreender o que Jesus fez por ela, ela pode não seguir fazendo toda a obra, mas duvido que não mude algo nela. Que ela não reconheça, não, olha, eu posso não estar fazendo tudo o que Deus mandou, mas ele transformou minha vida. Sem ele, eu não teria essa vida eterna. Então eu creio na transformação que o Senhor habitando em nós, ele é capaz de gerar. E por que que eu sei disso? Irmãos, é só nós olhar para cada um de nós. É só nós olhar para cada um de nós. E o Senhor constantemente vem fazendo essa transformação em nós. E aí eu também não posso dizer que essa salvação é um acidente, porque se eu disser assim que um pouco eu ganho a salvação, aí daqui um pouco saí da igreja, perdi, aí daqui um pouco eu volto para da igreja, ganhei a salvação de novo. Irmãos, é a mesma coisa que eu dizer então que a salvação foi um acidente para aquele cidadão, para aquele irmão. Mas não, a salvação nunca é um acidente. A salvação ela é um ato proposital e planejado há muito tempo pelo Senhor. Olha só, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também gloriou. Romanos 8:29. Então, irmãos, isso aqui não é um plano de hoje. Tá? Romanos 8:29 ao 30. Se quiser anotarem aí. Não é algo que foi feito assim. O Senhor olha para a cara de cada um e diz: esse aqui eu vou salvar, vamos ver o que vai acontecer depois que eu salvar ele, vamos ver se ele vai prosperar nos caminhos. Não. Isso aí foi preparado pelo Senhor, irmãos. O Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Se eu disser que Deus erra, irmão, é complicado. Então, eu creio que todas as coisas estão nos planos de Deus. Nada foge ao seu controle, nada. Então, esse texto de Romanos é uma corrente onde o primeiro elo, né, uma corrente onde que o primeiro elo é o conhecimento prévio de Deus. É o conhecimento prévio de Deus. O segundo elo é a predestinação, que foram predestinados para essa obra, para essa salvação. O terceiro elo é o chamado.
Então, conhecer o Senhor, ser predestinado, e aí você vir conhecer, receber esse chamado. E a justificação é o quarto elo, né? E o quinto elo é a glorificação. E todos nós somos justos. Você pode dizer assim, ah, mas né, justo é só Cristo. Então, se Cristo é justo, você também é justo. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nós somos justificados por Ele também. Por isso que nós conseguimos chegar diante do Senhor. Através de Cristo, somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E a glorificação, essa é a salvação, então, do corpo. A glorificação, quando nós recebemos, então, aquele corpo glorificado. E glória a Deus pelo Senhor, pelo plano perfeito. Irmãos, olha que plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós pensamos que conhecemos a Deus quando fomos justificados. Mas Deus já nos conhecia anteriormente. Aqueles que Deus conheceu, ele marcou, né, o selo. Ele nos marcou para sermos idênticos a Jesus. Deus deseja que sejamos seus filhos, a semelhança de seu primogênito, glorificado. Está em João 15, versículo 31. E a história, né, com Deus não começa no dia da conversão, irmãos, né? A gente acha que nós só viemos conhecer a Deus quando nós nos convertemos. E eu me lembro muito disso porque quando eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu me lembro muito bem, mas muito bem, e às vezes ainda acontece, que o Senhor começa a me trazer lembranças de antes de eu ter essa comunhão com Ele, de momentos em que Ele esteve comigo, me livrando de várias situações, de vários momentos. Então, irmãos, aí eu já consigo ter a certeza que, na verdade, esse meu relacionamento com Deus era de antes mesmo de eu me converter. A diferença é que eu não conseguia identificar que era Ele, mas já era Ele agindo. Então, isso aqui é uma prova de que esse nosso relacionamento, ou conhecer a Deus, é antes mesmo de nós termos esse relacionamento, essa conversão com o Senhor, com o nosso Senhor. Então, quando nós somos justificados, mas começa mesmo na presciência de Deus. Se perdermos a nossa salvação, seria o caso de nós questionarmos a onisciência de Deus. Ele não pode mudar a nossa justificação sem afetar a sua presciência, sua predestinação e o seu chamado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se eu disser que eu vou perder essa salvação, estou dizendo que Deus não sabe de todas as coisas, porque ele me salvou para no fim eu botar fora aquilo que ele me deu de graça. Ou seja, eu estou dizendo, será que ele não sabia disso? Ou seja, ele desperdiçou isso? Então, essa é a presciência de Deus. Deus, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Está dizendo lá em Apocalipse 22, capítulo 13. A obra de Deus começou não a obra que Deus começou não pode parar na metade do caminho. A salvação é uma obra de Deus e não é obra nossa. Foi Deus que nos salvou. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Então, esse versículo é algo claro para nós que afirma com certeza que se o Senhor começou a obra em mim, ele vai concluir. Mais cedo ou mais tarde, agora ou no milênio, no seu reino, ele vai concluir a boa obra. Então, isso que nós temos que perguntar. Será que a pessoa foi salva primeiro, para que aí então o Senhor dê início na sua obra? Será que ele foi conhecedor do Senhor antes? Será que ele foi predestinado? Será que essa pessoa foi chamada pelo Senhor? Agora, se a pessoa reconheceu o Senhor uma vez, irmãos, ter certeza que essa pessoa está na lista de Deus. E se o Senhor começou, ele vai cumprir.
Se a salvação pudesse parar no meio do caminho, significaria que Deus não terminou o que começou, mas isso é impossível. Ele começou na presciência e nos levará até a glorificação. A nossa salvação está eternamente segura. A obra é iniciada por Ele, cumprida por Ele e também preservada por Ele. Por isso que nós lemos, então, que é nele, por ele e para ele são todas as coisas, porque quem faz é ele. Então, irmãos, sinceramente, nós só somos um vaso de barro na mão do oleiro. E se esse barro foi parar em cima da roda do oleiro, é porque ele vai dar início, ele vai moldar e ele vai concluir. Glória a Deus por isso. O Senhor, ele começa as coisas, ele forma, ele transforma e ele termina a sua obra. Ele irá concluí-la. Então, irmãos, nós temos que ter essa segurança no Senhor. E mais do que isso, mais do que ter essa segurança no Senhor, nós temos que ser eternamente gratos. Todos os dias nós temos que acordar e agradecer ao Senhor. Eu vi um vídeo de uma moça, uma senhora, falando algo e me chamou muito a atenção. Ela estava participando de um podcast e ela perguntou para as apresentadoras, pedindo se, olha, se eu desse 1 milhão para vocês, como que vocês se sentiriam? Todas as, nossa, eu ficaria muito feliz e tal, tal. Daí ela disse, tá bom. E se eu desse, então, 10 milhões para vocês? Como que vocês se sentiriam? De manhã cedo, vocês acordassem e estivessem 10 milhões mais ricas. Ah, todas ficaram faceiras, meu Deus, eu ia viajar e largar tudo e tal. Ficaram todas eufóricas. E aí ela perguntou: e se eu dissesse para vocês que para eu entregar esses 10 milhões para vocês, o combinado seria que vocês jamais acordariam? Aí disse: não, então eu devolveria, eu nem receberia. Daí ela disse assim: então por que que vocês acordam reclamando? Por que que quando acorda não reclama, já que 10 milhões vale menos do que acordar? Que acordar vale mais do que os 10 milhões. E isso faz a gente repensar realmente. Irmãos, nós recebemos, além de nós acordarmos, porque acordar todo o povo, o cristão e o não cristão, ele acorda de manhã, né? Mas nós, além de sermos despertados, nós ainda acordamos com a vida eterna. Nós acordamos com o Espírito Santo em nós. Nós acordamos com a salvação e com a possibilidade de entrar no reino e governar com Cristo no milênio. Então, irmãos, só por isso que não é pouca coisa, ou seja, é tudo. Nós deveríamos acordar glorificando o nome do Senhor, alegres, contentes, agradecendo o Senhor por isso. Por isso. Às vezes nós tornamos a nossa salvação comum, muito comum. E, irmãos, não é. Se fosse comum, todo mundo tinha. Mas nós sabemos que não é para todos. Até mesmo a salvação. Nem todos, não é que não é para todos. É para todos, mas nem todos recebem. Porque o próprio Senhor fala que todos aqueles a quem o meu Pai me enviou, nenhum eu vou lançar fora, nenhum eu perdi, exceto o filho da perdição. Mas o restante nenhum ele perdeu. Ou seja, aqueles que o Pai enviou para ele, não são todos. Então você já sai na frente de muitos que você recebeu algo que nem todo mundo vai receber. Irmãos, nós já estamos aqui, ó, ricos por obter a salvação, não é algo normal. Só por isso nós temos que agradecer ao Senhor e reconhecê-lo. E estarmos seguros que nós estamos num plano perfeito. E por que que eu digo isso? Porque, irmãos, nós na nossa caminhada de vida não fazemos planos? E vamos ser sinceros, às vezes os nossos planos não dão certo. Mas você deixa de fazê-los? Não. Mesmo assim, você se joga nos teus planos. E aí, por que que nós
nos jogamos nos nossos planos, que nós não temos certeza que vai dar certo, mas não nos jogamos nos planos do Senhor, no qual nós temos certeza que Ele é fiel para começar e fiel para terminar. Então, nós temos uma segurança no Senhor, irmãos, muito maior, uma segurança tão grande nele que nós podemos ir de olho fechado, sem medo. Esse é o ambiente que Deus prepara para nós, um ambiente de segurança, que você pode passar pelo vale da sombra da morte, é o vale dos ossos secos, irmãos, o Senhor vai estar contigo. Então, essa é a nossa segurança. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, né, para trazer uma expectativa sobre tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor, que é muito poderoso. Amém?